Pessoal, olá, sejam bem-vindos, né? Primeiramente, parabéns, né, por ter finalizado o módulo específico 2, tá? Hoje vamos iniciar o módulo específico 3, né? O módulo do sistema elétrico de potência. São 6 os Cs, tá? E hoje estamos iniciando com o C de eficiência energética, tá? Eu vou compartilhar antes, como de praxe, a nossa orientação aqui do Unidigital e das unidades associadas, né? No caso de vocês é a unidade do Charuri, tá? As diretrizes, né? Para nós termos aqui um bom aproveitamento da web aula ao vivo, tá? Depois dos informes aqui do Senai Unidigital, nós vamos voltar à nossa programação normal, tá bom? Aguarda só um instantinho aí. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, compartilhar aqui a tela com vocês. Essa OC é extremamente rápida, porém, nós temos um problema que são duas atividades, né? Porém, ela tem duas partes. Então, o que que eu vou fazer? Junto com a teoria de hoje, eu vou já analisar a atividade um e a primeira parte da atividade 2. Por quê, professor? Porque a 2 parte um depende da um. Uai, não entendi. Vamos lá. Você vai vir aqui em situação de aprendizagem, como de costume, né? Vamos criar a nossa pasta de atividades. E eu tenho um plano B, tá? Caso não seja o tempo aqui suficiente, eu tenho uma aula já gravada aqui, já guardada. É mais ou menos umas 3 horas. Eu analisando tintim por tintim cada ponto da atividade, tá bom? Beleza, vamos lá. Pessoal, nós precisamos é, do contexto aqui. Deixa eu pegar o plano aqui. Eu já vou baixar o plano, tá? A situação aqui de aprendizagem. Já vou pegar a folha da atividade um, a da atividade 2, né? Que eu vou falar dessas duas hoje, tá? E também eu já vou pegar da atividade 2, parte 2, tá? Vamos lá. E aí, deixa eu apagar aqui no.
Vamos aos fatos aqui, pessoal. Deixa eu tirar aqui a formatação, tá? Essa atividade, se a gente for fazer ela bem devagarzinho, com todos os pormenores aqui, tá? É por isso que essa aula que eu fiz ela bem devagar ali, pausadamente, fui gravando num horário aqui, né? Fora do horário das aulas aqui, justamente porque eu senti, né, essa necessidade aí de explicar, né, tudo para vocês. Eu vou abrir as folhas aqui, vocês vão entender aqui, ó. Essa atividade aqui é para você fazer os cálculos aqui na mão, tá? Esses cálculos aqui, eles foram tirados de resolução, tá? Se eu não me engano, acho que é módulo 8 lá dos procedimentos de rede da Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Tem uma parte lá que fala só sobre faturamento de energia, uma parte que fala só de infraestrutura de redes, tá? E a eficiência energética, basicamente, lembra lá em eletricidade que nós vimos o conceito de potência ativa em circuitos de tensão e corrente alternada, tá? Vocês viram que existe a reatância indutiva, que é uma resistência é, que ela apresenta na linha ali de transmissão, ela apresenta também ali no indutor da máquina elétrica, ou seja, do motor, do gerador de energia, tá? Do transformador também. E lembra que eu falei que essa energia reativa ela é ruim, porque é uma energia magnetizante. Essa energia magnetizante, né, para você gerá-la, eu vou aqui pegar aqui só para vocês entenderem aqui. Eu fiz esse quadro aqui, inclusive talvez vocês estejam reconhecendo esse quadro lá de eletricidade, porque assim, circuito de tensão e corrente contínua, você só tem uma potência, que é potência, vamos lá. Isso eu estou falando só do equivalente elétrico. Potência em watts é igual a tensão em volt multiplicado pela corrente elétrica. Em amperes, tá? Em alternada, você acrescenta um elemento que é o FP, o fator de potência, que é numericamente, né, igual ao cosseno do ângulo entre a potência aparente e a potência ativa, ou seja, por que que é cosseno aqui, né? É o cateto oposto e a hipotenusa aqui. E aqui a potência é reativa. Traduzindo, para essa máquina aqui, ela girar sozinha, vamos fazer de conta que isso aqui na verdade, é um gerador, tá? Depois eu vou fazer a mesma analogia com o motor. Isso aqui é um gerador de energia. Esse gerador aqui, ó, vocês estão vendo que ele tem a construção semelhante à de um motor elétrico, que recebe energia elétrica e gera o torque. Lembra daquela conversa que nós tivemos lá, instalação instalações industriais, que eu expliquei que vai aparecer um vetor força nesse enrolamento e ele vai fazer com que ele gire sozinho. Não existe uma mão, né? Igual lá do Maradona, lá dos argentinos, lá Mano de Deus, né? Não existe uma mão ali invisível girando ali. O motor não.
é um vetor força mesmo, né, mecânica aqui, oriundo do efeito, lembra a regra da mão direita, né? Em geometria analítica, o produto vetorial ele usa essa mesma regra, mas a regra é que os vetores aqui, né? O vetor produto, ele sai da palma da mão. Já aqui, extrapolando para a física, né? Um vetor que é a corrente elétrica, aqui é o campo magnético, por ele estar em volta do cabo, ele está circundando o cabo, né? Ou seja, a bobina aqui do gerador, tá? E aí, na palma dele vai sair o quê? Um vetor força. Se ele está num sentido, sai da palma da mão. Se ele muda de sentido, né? Muda, vai para o outro lado aqui. E isso faz com que o motor gire sozinho. A questão é que para criar, né, essa força eletromagnética, eu preciso de eletroímãs. Alguns motores aí você tem a adição aí de ímãs permanentes, dependendo aí da potência, mas basicamente um eletroímã. Agora, pensando nessa máquina aqui como um gerador de energia, eu preciso criar esse campo que eu desenhei aqui, ó, de verde, o campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, para você criar ele, na verdade, tem uma tomada d'água aqui que ela faz ela tem uma turbina ali na queda d'água e ela alimenta um motor de corrente contínua. Esse motor de corrente contínua, ele vai gerar o campo magnético necessário para você ter lá no rotor do gerador, por exemplo, lá de Itaipu, né, para ele correr lá, se eu não me engano, dá 16 metros aí de diâmetro aqui, né? Ou seja, tem é, 8 metros de raio, ele precisa vencer esses 16 metros aqui e precisa ser um ímã extremamente forte. Por isso, um eletroímã. Porque se eu não gerar esse campo magnético em bobinas opostas aqui, ó, uma que representa, essas duas representam a fase A, essas outras duas a fase B e essas outras duas aqui a fase C, tá? Você tem três pares de polos aqui, né? E aí lá no gerador você pode fazer um circuito magnético aqui, colocando vários polos, porque assim, lá no gerador você pode fazer a soma de bobinas para você aumentar a potência de uma fase, né? Ou melhor dizendo, aumentar o potencial elétrico, né, a DDP daquela fase para você ter uma resposta, por exemplo, criando uma linha de transmissão aí de, sei lá, de 700, igual tá nesse modelo aqui, ó, uma de 750, 500, 230, 138 kV, tá? Entendi, professor. Então quer dizer que eu tenho que criar esse campo magnético. Só que nem todo almoço é grátis, né? Não existe almoço grátis. Como assim, professor? Eu tenho que gastar energia para gerar energia. E esse gasto de energia, esse almoço grátis, é o consumo de energia para gerar esse campo magnético, que eu vou chamar de potência reativa, tá? Então, o objetivo é eu ter um gasto mínimo dessa energia. O ideal é que eu tenha um fator de potência, segundo os ditames aqui, ó, da Agência Nacional de Energia Elétrica, atualmente 0,92, que dá aproximadamente um ângulo de 23 graus, tá? Você vier aqui, ó, arco cosseno de 0,92, ó, 0,92. Deu, ó, 23,07. Se eu apertar essa tecla aqui para graus, ó,
23 graus, 4 minutos e 26,11 segundos aqui, tá? Mas eu não quero ser preciosista, você pode pôr aproximadamente 23 graus ou 23,07 graus, tá bom? Ah, professor, peraí, captei. Então, 23 graus dá um ângulo mais ou menos bem pequeno, né? Ah, então quer dizer que quanto mais próximo de um aqui, né? Um seria o ângulo zero, ou seja, não tem ângulo nenhum. Quando o fator de potência é ideal, ele é 1, a potência aparente vai ter o mesmo valor da potência que realiza trabalho. A potência aparente nada mais é do que a potência, né, que realiza trabalho com a potência que é consumida para gerar esse campo eletromagnético verde aqui, ó. Então esse é o custo. E aí na indústria, por exemplo, o gerador, ele gera esse campo magnético. Só que esse campo magnético, ele faz o barramento aquecer, tá? Esse campo magnético, como ele se propaga, né, na forma de onda, nos barramentos. Quando eu falo barramento, é fiação, barramento mesmo de subestação, todo e qualquer local que você tem um condutor de energia. Ele se propaga, aquece aquele circuito, tá? Então, qual que é a solução? A solução é drenar essa energia magnetizante. Professor, como é que eu dreno essa energia? A solução vocês viram lá em eletricidade básica. O indutor, ele gera campo magnético. E o capacitor, né, ele vai fazer a filtragem desse campo magnético. Ah, professor, então quer dizer que por isso que na indústria usa o tal do banco de capacitor? Isso mesmo. Agora nós temos a teoria mínima necessária para vocês entenderem a atividade. Ah, entendi, professor. Então, a atividade, basicamente, né, no Moinhos Tambari aqui, deixa eu tirar essa calculadora daqui. Então, ele fala que é lá da cidade de Feira de Santana, tá? Ele tem 3.000, ó, 3.000 kVA. Ele está ligado em 3,8. Esse 3,8 é porque tem um transformador próprio, né? E provavelmente por essa carga aqui, pode ser que ele tenha três transformadores de 1.000 kVA. Isso aqui, volt-ampere é potência, viu? A potência aparente. Pode ser que, vamos supor que ele só coloque transformador que tem no mercado de 500, né? Então, para cada 1.000, você tem dois de 500. Então, ele tem dois, quatro, seis transformadores de 500, que no total dá 3.000 kVA. Uma subestação abrigada com seis transformadores de 500. Pode ser três de 1.000, ali na Pepsi Company, ali, né? Que é a signatária, a dona atual aí da Mabel, né, das bolachas aí Mabel, pelo menos a última vez que eu vi, ela tem transformadores de 1.000 lá, tá? Só que esses transformadores, eles são, você manda fazer, até 500 você encontra numa Eletrotransol, numa Eletroenergia, de boa, tá? A partir deles você não encontra. Então, o que que é a tarefa aqui, ó? Responder o questionário de tarifação. Como, professor? Tarefa um aqui, ó. Você vai fazer esse cálculo aqui, ó. Das 13 horas, geralmente você coloca um analisador de energia, 13 não, desculpa, 24 horas aqui. Então ele já deu aqui uma pista para você. Só que para você finalizar esse cálculo aqui, você vai precisar dessa tabela que o analisador de energia ele gera, tá? O analisador de energia ele vai ficar conectado na rede elétrica e ele vai fazer a captura das potências aqui, tá? Então você vai receber desse jeito aqui os dados, tá? Para a gente tornar essa aula mais eficiente, olha só,
Eficiente, eficiência energética. Né? Professor, continua dando aula aí que o senhor vai ter mais sucesso. Para com essas brincadeiras aí. Agora aqui, ó, eu destaquei de propósito aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, eu tenho as potências, tá? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho as potências, deixa eu até pôr em vermelho aqui, ó. Vamos fazer o do primeiro aqui. Tô pondo colorido aqui. Então, o analisador de energia, ele vai te dar esses dados aqui, tá? A primeira tarefa é você pegar as fórmulas que a ANEEL, juntamente, né, com os parâmetros das fórmulas aqui, ó. Por exemplo, na primeira hora aqui, ó, da hora 0 até a hora 1, que foi registrado pelo analisador de energia. Segundo a fórmula aqui, ó, a potência, tá? A potência, a energia aqui, ó, não, isso aqui é, no caso é a potência aqui, ó. Tá vendo que a potência e a energia em quilowatt-horas, elas são equivalentes, os valores aqui, tá? Então, a demanda aqui, ó, que foi registrada, foi de 300, tá? 300 quilowatts. O fator de potência registrado pelo aparelho foi de 0,45. E devo dizer, esse é péssimo, tá? Não é bom. Mas por que que esse fator de potência não é bom? Lembra que eu falei? É de 0,92 até 1, que é bom, tá? Quanto mais próximo de 0,92, melhor, porque aí o triângulo das potências ele diminui lá, né? O cateto oposto ali, né? Que é a potência reativa. E se ele for 1, o ângulo vai ser 0, ou seja, não tem ângulo, né? A potência ativa, toda a potência gerada para realizar trabalho, ela vai ser usada para realizar trabalho. Só que isso, na prática, se na verdade, não ocorre, tá? É igual eu falei, não existe almoço grátis, tá? Alguém está pagando. Ah, eu não paguei nada, meu colega Renan também não pagou nada, a Carolzinha, analista aqui, não pagou nada. Alguém pagou. O Senai, alguém pagou essa janta, esse almoço. Não tem, não existe grátis. Foi um investimento, né? Um investimento, já que eram profissionais que estavam fazendo uma reunião ali, tá? Não existe isso. Do mesmo jeito, um sistema real é diferente de um sistema ideal. O ideal é que fosse um, né? O fator de potência aí, tá? Mas ele que dá um ângulo de 0, né? Então não existe. Você vai ver chegar. Eu já vi indústrias olhando lá a IHM, eu já vi 0,96, tá? Mas assim, um mesmo não existe. Por que que esse fator de potência está 0,45? Primeiro, provavelmente o motor que está sendo utilizado ali, ele não tem uma construção boa, tá? Quando você olha lá na placa do motor, o motor já vem com um fator de potência ali característico que foi dimensionado e foi analisado quando da construção dele, tá? Então, os de menor qualidade, obviamente, são mais baratos, tá? Os de melhor qualidade ali, igual alguns ali da WEG, por exemplo, tá? Tô dizendo que é só porque é da WEG é bom não, tá? Mas pelo menos os melhores assim que eu conheço aí de construção, até os mais baratos da WEG aí, né? Eles têm uma construção boa. Então, quanto mais próximo de 0,92, esse motor, né, ou esse gerador, ele é muito bom, tá? Então, o ideal é você gastar o mínimo de energia magnetizante para gerar o campo eletromagnético, né? Lá no gerador de energia, ela é utilizada para gerar campo eletromagnético. Só que o ônus, né? Ela gera o campo magnético, ou seja,
torna possível o potencial elétrico que é criado nas fases transportar energia na hora que, né, fazer lá, quando você fecha o circuito, né, que você liga o equipamento, ele gerar uma corrente elétrica. Se eu não tiver essa formação de campo magnético, ou seja, esse gasto na formação do eletroímã lá do gerador, ele não gera potencial e não gera corrente elétrica. Ele não é eficiente. Então você precisa, é aquela história, é o mal necessário, né? É aquela história, né? Eu preciso comer, mas eu preciso comer igual um doido aí, comer demais, né? Para ficar um obeso mórbido? Não, eu preciso comer o suficiente para eu viver, né? Para ter, né? Uma vida saudável, uma vida salubre, né? Então, tudo que é demais, até água, se você tomar demais, você pode vir a passar mal e pode ter um mórbido por conta disso, tá? Então, tudo tem um equilíbrio no sistema. Sistema elétrico, sistema mecânico, sistema biológico, tá? Então, tudo exige um equilíbrio. Então, quer dizer que no gerador, esse consumo de energia magnetizante é para poder transportar energia. Sim, tornar possível transportar. Já na máquina elétrica, esse campo eletromagnético é para justamente gerar torque, gerar força ali para o motor começar a girar, né? Não vai ter aquele consumo exagerado de corrente, que é a corrente de partida no início. Por isso que existem todas aquelas técnicas que a gente estuda, estrela triângulo, chave compensadora, né? Técnica com soft starter, com inversor de frequência, né? Aquela corrente elevada ali, a corrente de partida, é para gerar o torque ali, e aí depois, quando a máquina já está em movimento, diminui aquele torque. Mas sem esse consumo de energia magnetizante aí, a potência reativa, aquele torque não é possível fazer essa energia elétrica virar uma energia mecânica, que é o princípio da máquina elétrica rotativa em modo motor. Ah, entendi. Ah, então, professor, é só substituir aqui, ó, deu 0,45 e ele deu uma potência aqui, né, uma potência ativa de 613 quilowatts, por quê? Porque ele deu 0,45 aqui, sendo que o ideal, né? Porque nessa fórmula aqui, ó, se fosse 0,92, ó, o número dividido por ele mesmo dá o quê? Dá 1. Aí 1 menos 1 vai dar o quê? Zero, ó. Ó, vê na segunda fórmula aqui, ó. Eu tenho o consumo agora, ó, em quilowatt. Tá vendo que o valor numérico é igualzinho da potência? Toma cuidado aqui, tá? Consumo, aí a fórmula é 0,92 por 0,45. Se ele tivesse corrigido o fator de potência, colocado o banco de capacitor e fosse 0,92, aí daria 0,92 dividido por 0,92 é 1. 1 menos 1 dá 0, e 0 multiplicado por todos os outros valores aqui ia dar 0, ou seja, ele ia pagar nada, zero de o quê? De multa, tá? Lembrando, pessoal, que a conta de energia, igual eu expliquei lá em projetos industriais, a conta de energia da indústria ela é diferente da nossa. A nossa nós pagamos o que nós consumimos, tá? E também tem o rateio da taxa de energia, tem os encargos lá sobre o TUSD, né? Que é o uso da linha de transmissão, enfim, de toda a infra, né? Desde lá do gerador de energia, linha de transmissão, linha de distribuição, a parte de baixa tensão, depois que passa pelo transformador, que enfim chega à sua residência ou chega na subestação, igual aqui, né? Na subestação do cliente. Então, basicamente, né, nós, né, CNPJ ou CPF, né, nós pagamos o consumo que nós consumimos, obviamente, e o rateio da iluminação pública naquele circuito. Ou seja, em resumo,
O rateio, às vezes, dá R$ 5 por pessoa dentro de um circuito ali, dá um consumo relativamente baixo. Se ainda não tivesse a tarifa bandeira vermelha, bandeira amarela, nós só pagaríamos essas duas: encargos, que são pouco, encargo, rateio da iluminação pública e o consumo. Já a indústria não, ela compra um pacote. Por isso que você faz um projeto e fala: olha, para esse projeto da Tambari, eu preciso de uma subestação de 3.000 kVA. Você constrói a subestação e, depois de aprovado na concessionária de energia local, eles vão fazer a ligação dessa subestação. Você assina o contrato de demanda, igual eu falei na UC passada, né? E você vai ter que cumprir aquele contrato de demanda, tá? Cumprir no sentido de usar ou 100% ou a porcentagem que você acordou no contrato, sei lá, 60%. Ah, por isso, professor, agora tudo se encaixa, né? Agora eu estou entendendo o que que o senhor tinha falado lá em projeto industrial. Então ele paga aquele pacote, independente se ele usar ou não. Só que se ele ultrapassar, né, acordou em 12 meses, consumir 60%. Ah, nesse mês ele consumiu 70%, quer dizer que ele vai pagar uma tarifa de ultrapassagem, ou seja, ele tem um valor fixo do contrato, estou chutando R$ 10.000. Todo mês ele vai pagar R$ 10.000 pelo contrato de demanda, tá? Então não é o que ele consome, mas é o que ele se propôs, a porcentagem ou 100%, né? Que ele se propôs a consumir todo mês. Então, faça chuva, faça sol, vai pagar aquele valor. Se ele ultrapassar, tem a multa de ultrapassagem. Aí adivinha, se ele não corrigir o fator de potência dos motores, ou seja, torná-los, colocar banco de capacitor e torná-los pelo menos 0,92, adivinha? Por isso que essa fórmula aqui, ó, deu 0,45, né? Então, multiplicando pelo a tarifa, né, do período fora de ponta, né, que ela é menor aqui, ó, a de fora de ponta, o período de ponta são as 3 horas aqui, né, das 18 às 19, das 19 às 20, das 20 às 21, ou seja, esse período de 3 horas, eu vou utilizar essa tarifa aqui. Por isso que, ó, você chegar aqui no ó, horário de ponta aqui já está avisando para você não utilizar essa tarifa aqui, que ela é a tarifa fora de ponta. A de ponta, né? Lembra que eu até expliquei para vocês lá na UC, de projeto industrial. Esse período aqui, geralmente, a indústria coloca os seus equipamentos, seu circuito no grupo motor gerador. Ele vai fazer a transferência, né, o QTA, né, o quadro de transferência automática. Ele transfere, né, para o grupo motor gerador, onde a tarifa, naquele período a tarifa é maior, né? E daí, naquele período, ele vai funcionar pelo GMG. Passado esse período, a tarifa volta a ser a mais barata e ele retorna. Isso todo santo dia. O grupo motor gerador, ele não é único exclusivamente para quedas ou falta de energia. Numa indústria séria, né, que tem profissionais sérios contratados, eletrotécnico, engenheiro eletricista contratado, você tem um grupo motor gerador e ele funciona todo santo dia. Ele não é aquela opção que você tem que ligar ele toda semana para fazer, né, o funcionamento ali do motor a diesel, né, para ele não se deteriorar ali a gasolina, ó, o diesel não se deteriorar ali, né? Então, se você não usa ele numa indústria, geralmente você tem que ligar ele pelo menos uma vez na semana. Mas na indústria, todos os dias ele é ligado no período de ponta, que a tarifa é mais cara. Por esse motivo, tá? Entendi, professor. Então, isso são medidas de eficiência energética. Você fazer a correção do fator de potência, uma.
Você cumprir o contrato de demanda é outra, a porcentagem de demanda de potência, tá? E você utilizar, né, fazer a correção, né? Utilizar um grupo motor gerador no período de ponta, né? Aí ponta você pode dizer que é o de pico, né? Aí lembra que eu até contei uma historinha para vocês que tem um comportamento do consumidor, né? O consumidor da indústria, ele utiliza, né? Eu vou pegar o do comércio. Ele utiliza em todo o horário comercial 100% praticamente dos seus circuitos, ou a, ou a porcentagem ali, né? Já a indústria também, ela faz a mesma coisa e tem indústrias, por exemplo, a Heinz, a Ambev, a Cargill, que utiliza 24 horas por dia. Qualquer hora que você for lá, eles vão estar trabalhando em qualquer um dos turnos aí, tá? Então, você tem um comportamento de consumo de energia elevado e você tem uma demanda por energia elevada. Por isso que existe o modelo de contrato, né, de demanda, você tendo direitos, mas também tendo deveres. Você tem o direito de ter energia ininterrupta, tá? Mas você tem o dever de consumir o seu contrato de demanda, tá? Por isso que vai gerar um valor fixo todo mês. Mas se você ultrapassar, você paga multa. Se você não corrigir o fator de potência, você paga multa também, tá? Então, cada hora aqui, ó, que não houve correção do fator de potência, vocês estão vendo que vai gerar um valor. Pera aí, professor, estou percebendo. Uai, o valor que está aqui é o mesmo que está aqui, né? É porque essa planilha para a tarefa de vocês, ela está incompleta. Está faltando o quê? O faturamento excedente, a demanda aqui, né? O cálculo da demanda e o consumo, que é esse daqui, ó. Se ele der zero, é igual tá falando aqui, ó. Quando dá zero, ok, né? Não tem. Quando dá negativo, igual deu nessa hora aqui, ó, você vai considerar zero, tá? Você não pode subtrair os valores, porque esses valores aqui são em reais, ó. E aqui, ó, já dando spoiler aqui, ó, se você somar tudo, ó, dá esse valor aqui, ó, 185,63 de multa. Ou seja, se você não, né, isso só para esse dia, tá bom? Se eu fosse multiplicar pelos 20 dias aqui, ó, cadê? 22 dias no mês, ó. Vamos supor que esse comportamento ele se repete nos 22 dias aqui, ó. Então, 22 dias vezes R$ 185,63 vai dar uma bagatela aí, ó, de R$ 4.083,86. Espera aí, então quer dizer que esse valor de 4.000 conto no período de faturamento, ele vai somar com 10.000, então vai dar, em vez da conta dar R$ 10.000, ela vai dar 14.083,86, isso mesmo. Imagina se ele, isso aqui só pela não correção do fator de potência nesses horários aqui, ó. Aqui ele corrigiu, ó. Além de corrigir, ó, ainda foi até melhor do que a estimativa. Aparece, eu já vi 96, viu? Ó, 0,92, ok, 0,81. Não tá muito ruim, mas tá razoável. Ah, então quer dizer que o primeiro cálculo é você calcular a demanda, né? A demanda aqui, ó, indutiva, a demanda e o consumo, né? Quanto que ele vai pagar ou se ele não vai pagar, tá? Esse valor aqui tá errado, tá, pessoal? É 14,80 aqui. Esse valor aqui é porque, já dando spoiler, é da segunda hora aqui, tá? Mas na segunda hora, ó, é vocês que vão fazer. Então, vocês vão fazer os outros, exceto esse de vermelho, que é o exemplo para vocês seguirem aqui do cálculo
que a concessionária de energia faz todo mês. Beleza? Entendi, professor. E a tarefa 2 vai ser você aplicar esses cálculos aqui, ó. Vamos pegar aqui a. Isso aqui foi porque eu compilei aqui, tá? A tarefa 2 é você fazer esse cálculo. Note aqui na minha planilha aqui, ó. Você poderia simplesmente faz atividade um e registra aqui, ou você faz, né, atividade um e vem com a 2 e usa os seus conhecimentos aí de Excel, ou utiliza as fórmulas, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o cassete. Eu estou utilizando o cassete tudo no período fora de ponta aqui, ó. E aqui, ó, tá vendo? Ó, cassete, cassete. Quando chega aqui, ó, K9, ó. K9 é essa célula aqui, ó. Consumo na ponta, ó. Essas 3 horas aqui, ó. Tá vendo? K9, K9. Aí agora voltou ao K7, tá bom? E depois fiz o somatório, a soma algébrica aqui. Isso, o analisador de energia, ele vai te gerar um relatório, né, em Excel ou em Word, o que que você quiser lá. Os atuais fazem isso, tá? Eu até eu já operei um que um professor tinha lá na faculdade e ele usava até, era disquete, o que ele. E eu vou dizer, esses equipamentos são bem caros, tá? Que o professor tem uma empresa, tá? E ele levou lá gentilmente, mostrou pra gente, visto que a faculdade não tinha esse equipamento lá pra gente lá, tá? Ele levou alguns osciloscópios lá especiais que ele tinha lá para a gente ver como é que funcionava, tal. A faculdade ela tem osciloscópio, mas o que ele levou lá era um osciloscópio portátil, inclusive tinha um analisador de energia. Foi bem caro. Eu lembro que ele falou na época, eu não lembro o valor aqui, mas era papo de 10 ou 20 mil reais. O último que eu vi no workshop que fomos aqui foi, se não me engano, ele estava na casa de 50 mil. Você vê, tem equipamento que é caro, viu? Muito caro aí. E aí, né, ou é empresa ou uma pessoa, né, que vai guardando dinheiro bem abastada e que faz vários laudos, tá? Então, a atividade 2, parte um, é você replicar esses cálculos aqui, mas eu prefiro que você faça a fórmula aqui para até você ir entendendo, tá? Hoje em dia, pessoal, o técnico engenheiro já na minha época, já faz muito tempo que eu formei, precisava, hoje em dia é fundamental a computação, o pacote, né? Igual o pacote que a gente mais conhece, o Office aí, tá? É necessário para você utilizar ele. Então, atividade um, fazer o cálculo na mão. Atividade 2, né? Fazer os mesmos cálculos, só que você fazendo a fórmula, aplicando a fórmula aqui, que é o que nos equipamentos, né, do mercado aí, da Stack, por exemplo, vai, né, ele tem essa função, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fui um pouquinho mais além do horário aqui, mas hoje eu acredito que foi o suficiente aqui para vocês verem o panorama aqui, um pouco da teoria, né, bem compactada aí de eficiência energética e como que vocês vão fazer a atividade um e a atividade 2, parte um, tá bom? Próxima aula, a gente linka aqui essa aula de hoje com a atividade 2, parte 2 aí, e tem bastante cálculo aí, a gente aprofunda mais, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau. Um abraço.